Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Noel Rosa gravou essa canção com que roupa? Em 1930, um dos grandes intérpretes da brasilidade, Noel, lá atrás, dizia muito pra gente a respeito do Brasil. Nesse mês de abril, algumas datas são consideradas relevantes do ponto de vista historiográfico. Eu estou aqui para falar um pouquinho delas. São 19 de abril, o Dia do Índio, 21 de abril, Tiradentes e 22 de abril, o descobrimento do Brasil. As datas históricas têm sua importância, sobretudo para a comunidade escolar. São referências, são lugares de apoio para a gente entender o percurso histórico do nosso país e da sociedade como um todo, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas é importante pensar também sobre o sentido dessas datas e as adaptações que precisam ser feitas para que elas continuem importantes e alinhadas com o tempo. O 19 de abril, Dia do Índio, pretende uma homenagem aos habitantes primeiros do Brasil, que hoje devem ser chamados de maneira mais correta de povos originários, ou no máximo indígenas. A data não é uma celebração pensada a partir de hoje como era antes, porque na verdade o que todos precisamos fazer em relação aos indígenas e aos povos originários é reconhecer a extrema violência que a colonização impetrou sobre todos eles, no Brasil inteiro. 21 de abril é uma data associada a Tiradentes, um personagem mineiro ligado à Inconfidência Mineira no século XVIII, que foi um dos daqueles movimentos que pretendiam a libertação do Brasil de Portugal, mas um movimento que estava associado também às elites mineiras, aos mineradores, aqueles que naquela época faziam parte da elite econômica do Brasil. A Inconfidência Mineira é inconteste, um movimento importante para a nossa história, mas está longe de ser, diante de outros movimentos, como a Conjuração Baiana, a Cabanagem, a Balaiada, um movimento de fato de libertação. A Inconfidência Mineira não propunha, por exemplo, a libertação dos escravos, mão de obra importante, mão de obra, na verdade, fundadora da economia do Brasil. O que a Inconfidência Mineira propunha, de fato, era a diminuição da pressão dos impostos sobre os mineradores no Brasil, o que afetava, evidentemente, a economia colonial, mas não dizia muito respeito à população pobre do país, escravos libertos, que permaneceriam, com ou sem Inconfidência Mineira, no mesmo lugar. O dia 22 de abril, Dia do Descobrimento, já vem sendo questionado há muito tempo. Na verdade, em 2000, quando a gente teve os 500 anos do descobrimento celebrados por alguns setores da sociedade brasileira, essa data vem sendo questionada pela historiografia contemporânea e por todos aqueles que são comprometidos de alguma forma com um Brasil mais livre. O Brasil não foi descoberto. Os documentos históricos todos que dão conta da chegada de Cabral no sul da Bahia não esclarecem exatamente por que é que essa rota foi tomada por aquela esquadra. A ideia de que se perderam, a ideia de que já se sabia que havia terras abaixo da linha do Equador, ou simplesmente a ideia de que algumas expedições já poderiam ter chegado a esse território. Portugal, de fato, não veio à toa. E mesmo que tenha vindo, não era possível que Portugal descobrisse algo que já era habitado pelos povos originários. Lembrando porque o 19 de abril não deve ser uma data comemorativa, mas sim uma data de luta. Que nome a gente dá? Achamento do Brasil, no momento que os portugueses chegam à América do Sul, muitos nomes, menos o descobrimento. Porque história não é só história. História é vida real.